De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 50% das mulheres, pelo menos uma vez na vida, vai ter infecção urinária. As mulheres vão ter infecção urinária. Isso porque esse tipo de infecção está entre os processos infecciosos mais comuns e frequentes na população. E, infelizmente, as mulheres são as mais afetadas. Essas mulheres têm 50 vezes mais chances de terem o problema do que os homens. E para conversar sobre esse tipo de infecção e tirar todas as nossas dúvidas, eu vou receber com muito carinho. Ela já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé, ela que é médica nefrologista, já esteve há um tempo atrás aqui falando sobre cálculo renal e eu, naquela ocasião, eu falei assim, fiz aquele convite no ar e ela aceitou o convite e está aqui novamente a doutora Janaína Gondim. Bom dia, posso dar um beijo aqui, doutora? Bem-vinda, que alegria recebê-la aqui mais uma vez. Viu? Bom dia, gente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Que maravilha, doutora. Por favor, Obrigada. Vamos conversar hoje. Então, vamos recapitular um pouquinho. Temos os rins, temos o ureter, temos a bexiga e temos a uretra. Correto. Acertei? Acertou. Esse é o sistema urinário que a gente tem. Isso. Né? Rins, ureter, bexiga e uretra. Ok. Quando a gente fala de infecção urinária em qualquer um desses percurso ou é só na bexiga? Não, a mais comum é na bexiga, mas a infecção urinária, de fato, ela pode ser em qualquer parte do sistema urinário. Infecção urinária alta, a nível dos rins, que se chama pielonefrite, pode pegar o ureter, que aí se chama ureterite, pode ser relacionada somente à bexiga, que é a cistite, a mais comum, e a uretra, que é a uretrite. Então, e poderá também pegar vários segmentos da parte urinária ao mesmo tempo. Uma infecção, eu lembro que a senhora falou no programa que teve aqui sobre cálculo renal, e a gente vê que a pedrinha que sai do rim forma aquele cálculo, enfim, no trajeto, no ureter até a bexiga, pode ter uma infecção ali, pode impedir a passagem da urina, o rim que é esse filtro maravilhoso que a gente tem natural no corpo, enfim. Quando a gente fala de infecção, o que é? Entrou alguma bactéria, um vírus, o que é? Isso, na maioria das vezes é uma bactéria, né? As mais comuns são as bactérias do nosso próprio intestino ou da pele da nossa região genital, que entram através da uretra, essa é a causa mais comum, e elas ascendem pela uretra, que é a parte baixa, para a bexiga, podendo vir atingir os ureteres, até a parte final alta, que seriam os rins, que são casos mais graves. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi, o canal de entrada dessa bactéria é a uretra? Correto. A uretra. Pode chegar na bexiga e formar aquela, a gente chama aquela cultura de bactérias na bexiga. Isso. Né? E a bactériazinha pode continuar o seu percurso, pode subir para o uretra e pode chegar até o rim? Isso. E o que acontece quando chega no rim? Quando chega no rim, costuma dar um quadro de bem mais comprometimento do paciente, com febre, uma forte dor lombar, uma dor lombar alta, mal-estar, prostração, calafrios, vômitos, um quadro bastante grave. Doutora Janaína, como é que se pega tudo isso? Como é que se... Ou seja, a gente aprendeu no cálculo renal que a gente tem que tomar bastante água. Não tomando água eu posso ter uma infecção? Como é que é? Como é que a gente pega a doença, contrai a doença? Na maioria das vezes é bactéria que está na nossa própria pele da região genital. Olha. Ou a bactéria do nosso intestino. Às vezes por higiene precária, facilita, né? Pacientes já diabéticos com diabetes descompensado, pacientes com malformação do trato urinário, qualquer ela que seja, que propicie a formação de infecção urinária. Um paciente já de mais idade, um homem prostático, também a próstata ali, ela pode bloquear o fluxo urinário, levando uma retenção urinária, né? E aquela urina mais paralisada. Entendi. Pode vir a... Agora, eu pensei bastante, eu estou prestando atenção, estou fazendo as minhas perguntas aqui para a doutora Janaína. Se você também tem pergunta, por favor, fique à vontade. Participe com a gente, viu? 12997276383 é o telefone para você também interagir conosco. A senhora falou assim em questão da higiene, a importância da higienização no local
para evitar assim o acúmulo de bactérias, a proliferação de bactérias assim. Agora eu fico imaginando assim, uma criança também pode ter infecção urinária, por quê? Às vezes está na fralda, tá lá, é pequena, não segura e fica algum tempinho ali, a mãe não percebe, etc. Aquilo também pode ser um criadouro aí de bactérias, doutor? Sim, a criança às vezes ela não foi educada ainda, não tem condição de ser autônoma com relação à higiene íntima dela, né? A criança às vezes também não bebe água de modo suficiente, não se higieniza direito após usar o banheiro, após a evacuação. Outras dependem de fralda, então permanecer com a fralda úmida por muito tempo é um fator de risco para aquela criança ter uma infecção urinária, ou permanecer com aquela fralda evacuada também, uma vez que a maioria das infecções são causadas por germes do nosso próprio intestino grosso, do nosso reto das fezes. Eu conheço, doutora, eu moro com um deles, é um frade, né, que tem 84 anos, né, aliás, 86 anos, e ele está usando sonda, porque foi no hospital para tratar um outro problema e contraiu no hospital aquela superbactéria. E às vezes tem situações que, para tratar, a pessoa precisa de uma sonda, doutora, como é que é? Às vezes, a sonda é usada para manter aquele fluxo urinário patente, enquanto né? está se tratando. Possivelmente, o teu colega, o frade, ele pode estar com uma hipertrofia prostática, que leva a uma retenção urinária por bloquear uma passagem efetiva da urina através da uretra prostática. Então, a sonda, ela mantém aquele sistema urinário aberto, o fluxo urinário contínuo. Enquanto está se tratando. Isso. Agora, a pessoa que tem uma infecção urinária, eu vejo aqui que a senhora trouxe alguns exemplares, assim, ela tem uma coloração de sua urina diferenciada, doutora? Muitas vezes, pela coloração eu posso saber, opa, ali tem, né, uma infecção. Então, a cor da urina da gente, ela pode mostrar pra gente, dar alguns indícios de que você esteja com infecção, sim, tá? Eu fiz isso aqui, mas isso aqui são coloração de urina, doutora? Isso aqui, são protótipos de colorações de urina, tá? Eu vou começar com essa. Essa aqui, ó, nesse cantinho aqui. Isso. Né? Essa aqui, ela mostra uma urina de cor amarronzada, castanhada. Essa situação pode estar presente uma desidratação importante, né? Uma cor de urina bastante concentrada, ou pode estar presente em certas doenças do fígado. Por quê? Porque pode mostrar uma alta concentração de bilirrubina, que é um pigmento que está aumentado nos pacientes com doença de fígado. Então, essa urina ela pode chamar a atenção para doença do fígado ou que a pessoa não esteja se hidratando adequadamente. Não sai no hemograma. É o visível mesmo, é a coloração mesma. Isso, ela sai no exame de urina, no exame chamado urina 1 ou sumário de urina. Ok, a pessoa vai no banheiro, vai urinar, etc., e percebe que tem mais ou menos essa coloração. Isso é de manhã? É durante o dia? A cor não muda? Como é que é? A urina da manhã é uma urina mais concentrada, mas eu não diria que seria dessa cor, não. Ela seria mais um amarelo, entendi, mais um amarelo ouro. Porque se sai dessa cor... Tá? Essa cor aqui indicaria uma desidratação intensa, tá? Uma baixa ingesta hídrica ou mais uma doença de fígado. Aqui parece um suco de groselha, doutora. Assim, o que é? Sangue na urina? Isso. Essa urina aqui deve chamar a gente atenção pela presença de sangue, tá? Que pode estar presente numa infecção urinária, sim, num tumor, num cálculo renal. Após uma cirurgia de cálculo, às vezes a gente tem uma urina dessa coloração, mas às vezes alguns alimentos, alguns corantes presentes em algumas comidas, a pessoa vai tomar comer elas uma salada podem de beterraba. Assustar. Isso. Se ela comer uma salada de beterraba, bastante quantidade de beterraba, não assuste, porque a urina pode mudar a coloração transitoriamente, não vai ser uma Agora, urina vermelha persistente. Se sai o sangue, aí é complicado, doutor. Isso, se essa urina ficou persistente, avermelhada, por pelo menos 3 dias, aí tem que procurar ajuda médica para fazer um exame. Essa laranjada, doutora, eu coloco um pouquinho para frente, é aquela primeira urina do dia. Essa é aquela urina da manhã, tá? Que é uma urina que o rim passou a noite trabalhando, filtrando e acumulando a urina no reservatório, que é a nossa bexiga. Essa é a coloração da urina da manhã, na maioria dos casos, tá? Então é normal. O que é normal é permanecer o dia inteiro com essa cor. Isso. Permanecer o dia inteiro com essa cor não é normal, tá?
Se vai você tomar água, vai precisa tomar água. tomar mais líquido, se você tomou mais líquido e não mudou a urina, continuou dessa cor, então também tem que procurar ajuda médica. Entendi. Essa cor também pode estar presente em pacientes que estão usando algum suplemento vitamínico, tá? Alguns polivitamínicos também podem mudar a cor da urina para uma cor Então, não se mais assuste. amarelo-ouro. Não se assuste. Então, a mais transparente, a mais branquinha, é aquela que durante o dia está saindo normal, porque eu estou tomando bastante água, estou tomando bastante líquido, então durante o dia a urina deve ficar dessa cor. Isso. Ao longo do dia, de preferência, a gente deve manter uma urina próxima a essa cor, tá? Que seria uma cor translúcida, límpida, mais próxima do amarelo palha, tá? Okay. Esse seria o conveniente. Eu estou vendo uma outra aí meio diferente, leitosa. doutora. O que é? Leitosa. O que é isso? Mais encorpada. O que é isso aí? Essa urina, essa cor leitosa, ela pode indicar uma infecção urinária grave, tá? Principalmente em pacientes que usam sonda vesical de demora. Sonda, catéter de cistostomia, que é um catéter que a urina sai através da bexiga. Então, indica infecção de fato. Sai dessa cor. Isso, é que se apresenta praticamente de pus na urina. Nossa. Agora, isso que eu ia perguntar, doutor. Tem aqui 5 cores que retratam, né, a coloração. Eu posso ter infecção em todas elas ou é só nesta que apresenta? Ou eu posso ter clarinha e ter infecção amarela, avermelhada, etc.? Pode. Pode. Não necessariamente a infecção muda muito a cor da tua urina, tá? Mas essa aqui diria que é uma infecção franca. Essa realmente tá? Mas você retrata. pode ter infecção em qualquer tipo de coloração. Isso só sai na sonda, essa última ali, doutora, mais assustadora? Costumeiramente, sim. No normal, não. Não costuma. São raros casos. Meu Deus do céu. A gente preparou a nossa, doutora, por favor, a nossa tela digital aqui, tela virtual, e temos algumas imagens aqui, ó, sintomas, então. Sintomas de uma infecção urinária, doutora. Tá, sintomas podem ser brandos, às vezes existem infecções urinárias até de modo assintomático ou pouco sintomáticos, tá? Mas principal, uma ardência forte no ato da micção, tá? Um aumento também da frequência da pessoa necessitar urinar, uma sensação de um esvaziamento da bexiga incompleto ou aquela sensação persistente que a bexiga está cheia, levando o paciente recorrentemente a procurar o banheiro. Dor no reto em raros casos, incontinência urinária, às vezes a pessoa perde urina sem desejar, involuntariamente, principalmente a caminho do banheiro, Entendi. meio que como uma urgência urinária. Às vezes também a mudança no odor, né? A urina torna-se com um mau cheiro, tá? Também típico. Urina escura, como a gente mostrou lá, urina acompanhada de sangue, uma dor pélvica na região da bexiga e aumento da frequência de micções que a gente já comentou. Agora, doutora Janaína, ou seja, essa incontinência urinária, ou seja, é aquela situação que a pessoa está sentindo que está à vontade no banheiro, enfim, e não dá tempo? Isso. A caminho do banheiro, a pessoa molha a roupa, ou a pessoa espirrou, sorriu com mais intensidade e aí perde um pouco de urina na roupa íntima. Entendi. E mau cheiro, dor no reto, ou seja, a pessoa que às vezes não, essa dor no reto, ela surge mesmo sem a necessidade de ir no banheiro? Sim, principalmente em homens, tá? Por conta da próstata, às vezes a infecção pode caminhar para a próstata também, associadamente. E tratamento para tudo isso, doutora? Tratamento para tudo isso, vamos lá. Procurar ajuda de algum profissional, tá? Não precisa ser néfro, mas uma clínica médica consegue resolver. Fazer um exame de urina, muitas vezes, se tiver disponível, e uso de antibiótico. Uma infecção urinária baixa, a nível até da bexiga, ela costuma ser tratada com 7 dias de antibiótico. As infecções mais graves, que caminham para um acometimento dos ureteres e dos rins, mais tempo de tratamento. Muitas vezes internado, antibiótico endovenoso. Como é o diagnóstico, doutora? Diagnóstico também através do exame de urina, tá? Uma cultura de urina. Essa cultura de urina, ele mostra a bactéria e mostra os antibióticos mais eficazes que a gente pode usar contra essa bactéria. Tem pessoas que dizem assim, doutora, assim, que
que o médico pediu a coletagem de urina 24 horas, que tem aqueles potes, enfim. Isso para quê? Existe esse outro tipo de exame, isso se chama clearance de creatinina. Esse exame não é voltado para a infecção urinária, não. Ele é voltado mais para a gente ter uma ideia quantitativa de como está o funcionamento dos rins nas 24 horas. Uma noção do desempenho renal. Uma infecção urinária desta que dá da uretra para a bexiga, para o ureter e para o rim, pode comprometer a função do rim, o rim pode paralisar, pode perder parte da sua função, como é que é? Pode. Essa infecção urinária alta ela é mais grave, ela é chamada pielonefrite. Normalmente ela é unilateral, em mais raros casos ela é bilateral, acometendo os dois rins, mas ela pode sim ter complicações, vir a ter complicações, há uma infecção generalizada, há um abscesso renal, tá? E há sequelas permanentes, inclusive, né, no rim. Juntando os dois programas, cálculo renal e infecção urinária, uma pessoa que tem cálculo renal também pode ter uma infecção urinária? Pode, é mais comum. Uma paciente que tem cálculo renal, ela fica mais propensa a ter infecções urinárias, sim, por conta da estase urinária que se forma ali na região onde o cálculo está alojado. Entendi. Tá? E se aquele cálculo também veio a bloquear a ureter, aí que ela tem mais chance ainda de desenvolver um quadro infeccioso urinário. Não é que a pedrinha no rim vai desenvolver uma infecção urinária? Nem sempre, não, nem sempre. Em alguns casos existe associação de uma doença com outra. É sempre, a gente fala assim, a bactéria, né? Ou é o vírus? Qual a diferença? Bactéria e vírus? Ou é sempre, no caso de uma infecção urinária, é sempre bactéria? Na maioria das vezes é bacteriana, tá? 95% dos casos ela é bacteriana e a bactéria mais comum é uma bactéria do intestino grosso chamada Escherichia coli ou Escherichia coli. Ela é bem comum. Agora, e outras, em raros casos, virais. Mas as bacterianas são as campeãs. A gente às vezes confunde na forma de falar. Ah, a pessoa tem uma bactéria, não tem um vírus, tem uma bactéria. É tudo a mesma coisa, doutora? Não, não é tudo a mesma coisa, não. São organismos diferentes, né? São bichinhos diferentes. São bichinhos diferentes. É como se fosse, são animais diferentes. É como se fosse Entendi. Um cavalo, um leão, peixe. né? São totalmente diferentes. Isso são tratamentos diferenciados. Gente, quanta coisa estamos aprendendo hoje aqui no Saúde e Fé com a doutora Janaína sobre infecção urinária. Vamos continuar nosso bate-papo com a super médica nefrologista, doutora Janaína Gondi, hoje falando sobre infecção urinária. Doutora, eu quero convidá-la mais uma vez aqui, bem pertinho da gente, que também nós temos as nossas redes sociais. Aqui as pessoas sempre participam e interagem conosco, como essa pergunta que chegou da Karina de Macedo, que ela é de São José dos Campos. Obrigado, Karina, que Deus abençoe. Bom dia, Frei Rinaldo. Gostaria de saber se existe infecção urinária sem ardência. Coceira na região íntima, apenas com a vontade de urinar, bem frequente. Ela está agradecendo aí a nossa amiga Karina, doutora. Bom dia, Karina. Existem infecções urinárias bem pouco sintomáticas, existem tipos de infecção urinárias que são muitas vezes até assintomáticas e existem as infecções urinárias só com ardência ou não, sem ardência, Isso. Existem também, tá? Existem. Pessoas que sentem urgência, dor pélvica, muitas vezes pode estar com infecção urinária. Quem representa a cidade de São Paulo, que a gente agradece a participação, é a nossa amiga Glória Santos. Bom dia, Glória. Deus abençoe a senhora, viu? Quais os riscos para o bebê se a mãe tiver com infecção urinária na hora do parto? E se tiver com candidíase, pode afetar o bebê de alguma forma? Então, na hora do parto. E o que é candidíase, doutora? Candidíase é uma infecção genital, né? Da região genital feminina, e que é causada por um fungo, tá? Muitas vezes esse fungo pode vir a infectar a bexiga também, além da região genital, ele pode vir a ser o agente causador da infecção urinária na bexiga. Entendi. Mas uma gestante com infecção urinária corre riscos, tanto a gestante quanto o bebê, se não forem riscos que envolvem o período perinatal e risco de morte da gestante da dupla, né? Se não for tratada, aquela infecção pode evoluir para uma infecção generalizada, chamada de sepse, falência de múltiplos órgãos, tá? Mas a infecção urinária per si, ela já aumenta o risco de prematuridade, daquele neném nascer antes do tempo, aumenta o risco também daquele bebê não se desenvolver, não crescer e não pesar o suficiente, que chama-se de baixo peso, e aumenta a taxa de infecção perinatal.
Muitas vezes levando a mãe e a criança a ficar internada por mais tempo, que não é o usual. Entendi. Então, para a gente entender bem, doutora, assim, a gente tem os nossos rins, ureter, bexiga e uretra. A infecção urinária pode ser em qualquer uma desses órgãos que compõem o aparelho urinário. Isso, ela pode ser dividida mais comumente em duas partes. As infecções urinárias baixas, que pegam uretra e bexiga, e as infecções urinárias altas, que são as infecções que pegam ureter e rim, e são as mais graves, requer um período maior de uso de antibiótico, requer afastamento do trabalho, requer muitas vezes internação hospitalar. Basta lembrar que não é infecciosa, ou seja, é infecciosa, não é transmissível, ou seja, é a pessoa, né, que vai se tratar. Uma bactéria da própria pessoa, muitas vezes presente no intestino ou na pele da região íntima. Entendi. Doutora, para a gente cuidar bem do nosso sistema urinário, né, a senhora falou outro dia sobre cálculos renais, enfim, agora para cuidar bem do nosso sistema urinário como um todo, para evitar esses incômodos chamadas infecções. O que a gente tem que fazer? Agora tá a lição de casa, doutora. Então, vou passar aqui algumas regras de ouro, tá? Para as pessoas que querem se afastar desse tipo de intercorrência infecciosa. As pessoas devem se hidratar o suficiente para um adulto cerca de 60 quilos, 2 a 3 litros de líquido por dia, melhorar a questão de hábitos, procurar o banheiro com maior frequência. Para as mulheres, principalmente pós-relação sexual, fazer uma higiene íntima. As pessoas, de modo geral, após usar o banheiro para evacuação, fazer uma limpeza, uma higiene com água e sabão, secar com toalhinha. E para os idosos que usam fraldas ou que são dependentes de sonda vesical de demora, bastante atenção no aspecto urinário, no mau cheiro, no odor, nos sintomas, e procurar o auxílio médico mais rapidamente, não demorar tanto. Isso é importante, gente. Procurar um serviço. Quanto que a gente aprendeu hoje aqui com a doutora Janaína. Eu queria imensamente agradecer, a minha forma de gratidão é também divulgar o seu trabalho, viu? Quem quiser entrar em contato é 19 25 13 17 17 ou 19 25 13 6888. Temos um e-mail, janagondin@gmail.com. Doutora, eu lembro que a outra vez eu lhe dei de presente uma imagenzinha de São Peregrino. Olha só, doutora, olha só que presentinho gostoso. Eu quero que a senhora leve para casa para tomar aquele cafezinho, para tomar aquele chazinho, enfim, e tire uma foto e manda para a gente, pode ser? Vou mandar, vou tomar a nossa água. Isso, aqui né? Nessa canequinha. Eu queria imensamente agradecer. Eu que Deus abençoe a senhora se comunica muito bem, viu? Amém. Muito obrigado. Espero vê-la em outras ocasiões, viu? Pode deixar, Paris. Muito obrigado, doutora. Que Deus abençoe, viu, gente?